O objetivo dessa aula é a gente corrigir alguns exercícios. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de propriamente entrar na correção dos exercícios, é eu mostrar aquela ideia de gráfico. Olha bem, ó, aqui temos 2, 3, 4 e ali do outro lado tem um outro gráfico. Tem 5 gráficos. Se vocês observarem, todas as aulas tem pelo menos 2, 3 gráficos na lousa. Então, quando a gente trabalha com função, a gente trabalha com gráfico o tempo todo. Por isso que eu insisto em bater na tecla para vocês aprenderem a construir gráfico. Olha bem, ó, esse gráfico eu não usei régua para fazer, eu fiz uma lousa de vidro. Ó, esse aqui que é maior também. Então, assim, tem que treinar gráfico, tem que treinar a fazer isso aqui, tá? Porque não tem como você aprender função se você não sabe nem desenhar um gráfico, tá? Então, o mínimo, né, aí é que você saiba, que você treine, se habitue a desenhar gráfico. Então, ó, vamos lá. Determine o domínio e a imagem das funções. A gente tem aqui, ó, este gráfico. Se vocês se lembram das aulas passadas, eu falei para vocês que o domínio de uma função é a projeção da função no eixo x, né? Então ela é o quê? O domínio são todos os valores em que a função atribuiu no eixo x. Então, ó, essa função aqui começou aqui no menos 3, ó, tá vendo? Bolinha fechada no menos 3. Ela começou aqui, ó, no valor menos 3. Ela veio, ó, veio até o 7. Bolinha fechada no 7. Então, o domínio dessa função é a projeção do comportamento da função no eixo x, que vai do menos 3 até o 7. Então, ó, o domínio da minha função, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 3 e o 7. Justamente o que está aqui, ó, do menos 3 até o 7. Minha função está neste intervalo. E eu falei também que a imagem é a projeção da função no eixo y, né? É até quais números a minha função foi. Então, se você observar, ó, essa função aqui, ela passou aqui no 3, ó, passou pelo 2 e passa também no 1. Ó, então, a imagem da minha função é y pertencente aos reais, tal que o y está entre o valor 1 e 3, né? Ó, minha função passou por todos esses valores. Vamos ver esse outro gráfico aqui, ó. Olha bem esse outro gráfico. De novo, o domínio da minha função é a projeção do gráfico no eixo x. Então tá aqui, ó, a minha função começou aqui no 0, ó, bolinha fechada no 0. Aí ela veio, subiu, desceu, parou no 5. Então, o meu domínio, né, vai do 0 até o 5. Então, tá aqui, ó, o domínio x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 0 e o 5. Podendo, né, ó, podendo incluir o 0 e o 5, porque aqui tem as bolinhas, ó, fechadas, tá? E a imagem, né, é onde é o valor que a função foi no eixo y. Ó, ela começou aqui no 0 e ela passou pelo 5 também, ó. Todos os números que você pegar aqui, ó, por exemplo, você pegar um número aqui, meio, por exemplo, vai cair aqui, nesse intervalo. Se pegar um número aqui no meio, cai aqui, tá? Cai lá em cima, né, desculpa, ó, o valor da função. Então, a minha imagem atribui todos esses valores. Então, y pertencente aos reais, tal que o y está entre o 0 e o 5. De novo, podendo incluir o 0 e o 5. Porque a gente tem, ó, bolinhas fechadas em ambos. Agora, olha esse gráfico aqui, ó. Olha bem, a gente tem aqui o domínio primeiro. Domínio é a projeção da função no eixo x. Então, ó, o gráfico começaria aqui no menos 6. Só que tem uma bolinha aberta no menos 6. Então, eu não incluo o menos 6. Aí a minha função vem, bolinha fechada aqui, ó, no ponto menos 4 e 6. Aí ela desce a minha função. Aí ela vem até aqui o ponto menos 3 e menos 1, ó, tá vendo? E ela para aqui, bolinha aberta no 1. Então, o domínio da minha função vai ser quem? O intervalo que vai do menos 6, né, ó, do menos 6 até o 1. Só que
sem incluir o valor menos 6 e sem incluir o valor 1, porque a bolinha, ó, tá aberta em ambos os valores. Olha a diferença daqui para cá, ó, quando a bolinha estava fechada. E aqui eu incluí o 7 e incluí o menos 3, ó. Tá vendo? Menor ou igual. Aqui não. Aqui eu não vou incluir o menos 6 e não vou incluir o 1. Aí, ó, quando eu escrevo aqui o meu domínio, vai ficar assim. X% aos reais, tá aqui o domínio. Tal que o x, né, está entre o menos 6 e o 1, sem incluí-los, né? Fica só o símbolo de menor. E a imagem é a projeção da função no eixo y, né, ó. Então aqui eu tenho bolinha aberta aqui, só que aqui eu tenho bolinha fechada, né, ó, no valor menos 4 e 6. Então eu incluo o valor 6 aqui na imagem, tá? E ela vai até o valor menos 1, né, ó, ela passa aqui no menos 1, que é a projeção do eixo y, e aqui ela fica reta, tá vendo, ó? Então ela passa no menos 1, aqui tem um ponto fechado no menos 1. Então, na minha imagem eu posso incluir o menos 1 e o 6. Então, y pertencente aos reais, tal que o y está entre o menos 1 e o 6. Agora esse outro gráfico aqui, ó, que bonitinho ele. É domínio da função, né, a projeção do gráfico no eixo x, ó. Então, meu gráfico começou aqui no ponto 2 e ele veio, terminou aqui no ponto 10. Só que, ó, bolinha aberta no 10. Então, o meu domínio vai ser o intervalo que pega do 2 até o 10, incluindo o 2 e sem incluir o 10. Então, tá aqui, ó. X pertencente aos reais, tal que o x está entre o 2 e o 10, podendo incluir o 2 sem incluir o 10. E a imagem da minha função, ó, é os valores que a minha função teve no eixo y, tiveram correspondentes no eixo y. E esse intervalo pega, ó, do 5, tá vendo, ó? Essa função chegou aqui até o número 5 e foi no máximo até o número 7, ó, tá vendo? Então, o intervalo, a minha imagem, y pertencente aos reais, tal que o y tá entre o 5 e o 7, podendo incluir ambos, né, ó, porque teve bolinhas fechadas em ambos aqui, tá? E esse gráfico aqui mostra também, né, que não necessariamente a imagem e o domínio da função é todo o intervalo que aparece aqui, né? Ó, aqui, por exemplo, o 1 não pertence ao domínio, porque, ó, não tem função aqui ligada no 1. E aqui embaixo, ó, esses valores 1, 2, 3 e 4 também não pertencem à imagem, porque não teve nenhum x correspondente em y nesses valores aqui, ok? Este outro gráfico aqui, ó, observe o gráfico de uma função f. Então tá aqui, ó, esse gráfico grande aqui, bonito, ó, estão vendo? Aí tem umas questões aqui. Qual o valor de f de 4? Bom, quando você vê esse negócio aqui, f de 4, ele quer saber o valor da função no ponto 4, ou seja, o valor da função quando x é 4. Quando x é 4, qual é o y? Então a gente vem aqui no eixo do x, ó, localiza o 4, e aí a gente vai até a função, ó, tá aqui, e ela vale 2. Então quando o x é 4, ó, o valor que a função assume é o 2. Então, f de 4 é 2, certo? Aí tem outra pergunta. Quais são os zeros da função? Aí a gente tem que lembrar que os zeros da função são aqueles valores aonde anula o y, né? Aonde o y é zero. Então, são os pontos que estão exatamente no eixo x, né? Ó. E os pontos que estão exatamente no eixo x, ó, é o menos 4, aqui, ó, o menos 2 e o 1, né? Esses são os zeros desta função. Então, x igual a menos 4, x igual a menos 2 e x igual a 1. Sempre os zeros da função vai ser os valores que estão em cima do eixo x. E por fim, ele pede para determinar o domínio e a imagem desta função. Então, ó, o domínio, a função começa ali no valor menos 6 e vai até o valor 6, tá vendo, ó? E bolinha fechada em ambos. Então, domínio de f, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 6 e o 6, podendo incluir ambos. E a imagem, a projeção da função aí
onde ela vai no eixo Y, ó, ela assume valor lá no 4, tá vendo? E vai até o menos 1. Então, a imagem é y pertencente aos reais, tal que o x, tal que o y, né, desculpa, tá entre o 4 e o menos 2, tá? Não pode esquecer disso, que na imagem a gente usa y, né? Porque a imagem é sempre a projeção da função no eixo y, que são aqueles valores de x que tiveram correspondentes em y, ok? Essa aí é isso que quer dizer a imagem.